Olá, alunos, sejam bem-vindos à aula dessa semana. A aula dessa semana dá continuidade àquilo que nós vimos na semana passada. Semana passada a gente viu dentro de um plano de produção a maneira como nós devemos fazer para planejar de maneira exitosa uma ação. Nós percebemos a importância do planejamento e vimos as etapas do planejamento. Na aula de hoje, o tema é execução. Mãos à obra, hora de meter a mão na massa e fazer acontecer. Vamos lá. Os dois itens que vão ser visitados nessa aula são, primeiro, execução, o conceito de execução, o que significa executar uma tarefa. E o segundo item é como fazer. O que quero fazer, como é que eu faço para fazer? Como é que eu me torno um fazedor? Como é que eu ponho a mão na massa de maneira excelente, de uma boa maneira, de uma maneira que eu possa obter bons resultados. A gente começa então com o conceito de execução. O que é execução? Execução é colocar em prática as etapas planejadas. Tudo aquilo que foi planejado na aula passada, que foi planejado na sua empresa na etapa com esse mesmo nome, quer dizer, nós sentamos, nós escrevemos, nós planejamos, agora vamos colocar em prática de acordo com o roteiro previamente estipulado. Então, executar, ou a etapa de execução é colocar em prática as etapas planejadas. Algo além das etapas planejadas? Não, as etapas planejadas. Por isso, o planejamento deve contemplar, inclusive, algum desvio, alguma coisa que possa dar errado na etapa de execução. Isso ajuda muito a empresa a manter o controle, que vai ser o tópico da aula seguinte. Então, lá no planejamento a gente tem que pensar, inclusive, em eventuais variáveis, para que eu saiba o que fazer se elas acontecerem. Então, colocar em prática as etapas planejadas. Isso é ter foco, isso é ter um objetivo claro, isso é ganhar tempo, isso é ganhar dinheiro e diminuir custos. Segundo, execução é o processo produtivo propriamente dito. É a etapa em que então as coisas saem do papel e se tornam realidade, que é o nosso item 3 ali. Transposição do papel para a realidade. É a etapa em que tudo aquilo que foi escrito, descrito, calculado em horas, em tempo, em quantidade de pessoas necessárias, em quantidade de matéria-prima, de insumos necessários, nessa hora todos esses dados saem do papel e se tornam realidade. Que legal, muito bonito, muito bom, entendi que é tirar do papel e botar na prática. Mas como é que eu faço isso? Bom, algumas perguntas se repetem em relação às perguntas que nós respondemos na etapa de planejamento. São as seguintes perguntas: quem faz? O que essa pessoa faz? Em quanto tempo ela faz? A que custo e de que forma? Então, agora a pessoa que foi delegada vai fazer. Ela vai fazer aquilo que ela foi instruída para fazer, no tempo pré-determinado, no tempo da expectativa que eu criei. Eu criei uma expectativa em relação ao tempo, um prazo, uma meta. É nesse tempo que essa pessoa vai trabalhar. O custo também já foi estipulado e deve ser mantido. E a forma, ela foi definida com clareza, de maneira que o funcionário não se perca, não se distraia e não perca tempo e não desperdice matéria-prima. Então, o primeiro item é quem? Lembrando, tudo numa empresa tem um responsável. Tudo que é feito numa empresa tem um responsável. Alguém deve responder por cada uma das etapas, cada uma das coisas que foi feita. Não um conjunto de pessoas. Uma pessoa deve responder. Ok? Em qualquer linha de produção, em qualquer tipo de trabalho, nenhuma pessoa é inútil, nenhuma pessoa é irresponsável. Todas as pessoas são capazes de responder por aquilo que lhes foi demandado. Então, a primeira etapa, a primeira coisa na execução é quem faz. Quem faz? Essa pessoa foi instruída, essa pessoa teve o seu nome escrito no planejamento, essa pessoa foi capacitada para executar aquilo e essa pessoa agora vai fazer. Essa pessoa é comunicada da sua tarefa, essa pessoa é comunicada do prazo da tarefa, a esta pessoa são dadas todas as ferramentas necessárias e essa pessoa começa a executar
aquilo que lhe foi dado a fazer. O que é feito? O que é feito? O que é feito também foi desenhado no planejamento, foi contabilizado, foi organizado, foi orquestrado, foi planejado. O que é feito? Isso está desenhado, isso está escrito. Isso não pode também, de novo, no planejamento são descritas algumas variáveis, algumas alternâncias. Mas é importante que o colaborador agora ele tenha foco naquilo que lhe foi delegado para fazer. É importante que cada uma das pessoas nas suas tarefas saiba exatamente o que é que deve ser feito e se atenha a fazer aquilo que deve ser feito. Eu não quero dizer com isso, nesse discurso, nessa conversa que nós estamos tendo, que o tipo de atividade da pessoa, que a pessoa executa, é uma atividade claustrofóbica, que ela vai ficar ali presa, digamos, só martelando uma sola de sapato, ou só, enfim, colocando massa num forno para que essa massa se torne pão o dia inteiro. Eu não estou falando do regime que a gente estuda lá nos primórdios da administração, dos primeiros homens que se preocuparam com método e com rotina. Não estou falando disso. Hoje nós temos tipos de atividade profissionais muito distintos, muito mutantes. A pessoa começa a desenvolver uma atividade aqui, até o final do período ela já está desenvolvendo outras atividades que são concomitantes. Isso é ótimo para o ser humano. O ser humano é até desumano, é até doloroso manter uma pessoa fazendo exatamente a mesma coisa o dia inteiro. Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando que é um conjunto de tarefas ou uma tarefa específica que foi demandada a determinada pessoa e que deve ser cumprida. Então, a pessoa deve estar atenta àquilo que ela deve fazer e fazer o que deve ser feito. Esse o que deve estar descrito e deve ser comunicado de maneira clara, comunicado em poucas palavras e de maneira objetiva. Toda atividade, para ser bem feita, ela tem que obedecer prazos, ela tem que ter prazos, ela tem que cumprir prazos específicos. Então é necessário, é importante que as empresas e os funcionários tenham prazos naquilo que elas vão executar. Então a pessoa está executando e ela sabe quando ela deve devolver, quando ela deve passar isso que ela está fazendo para uma outra etapa do processo. Ela deve ser informada e deve estar atenta aos prazos de execução. Aqui, custos. Quais são os custos envolvidos nessa etapa do processo? Os custos são uma etapa importante e o funcionário, o colaborador, seja lá qual for a esfera que ele ocupe, ele pode ser um executivo, ele tem que estar atento também aos custos da sua atividade. Não só os custos da sua mão de obra por hora, mas também custos dos insumos envolvidos e de todo o equipamento, de toda a infraestrutura que porventura esteja à sua disposição para a consecução de determinada atividade. Então, aqui custos é outro item sobre o qual o funcionário deve estar atento, com o qual o funcionário deve estar atento. Ele tem que estar atento aos custos. De que forma? De que forma isso deve ser feito? O funcionário, o colaborador, deve ser instruído, além das ferramentas que ele deve receber, ele deve ser instruído quanto à melhor maneira de executar a tarefa para a qual ele foi designado. Como fazer? Isso é muito importante. Quanto mais acurada for a informação, quanto mais clara, mais elucidativa for a maneira como a forma que a tarefa deve ser desenvolvida for, melhor serão os resultados. Então é muito importante que o como fazer seja comunicado de maneira clara antes que a execução comece. Depois, na etapa do controle, essa maneira de fazer ela será monitorada. Mas não adianta monitorar algo que não foi instruído. Se não houve instrução, é injusto que haja um monitoramento. Então, como fazer é uma etapa muito sensível para todas as empresas. É muito importante
investir algum tempo no bom treinamento de funcionários, de modo a encontrar a melhor maneira de fazer e também aumentar a produtividade individual. Para a gente encerrar a aula dessa semana e fixar esses elementos que a gente viu, eu sugiro um exercício, uma reflexão, que eu quero que vocês pensem a respeito. Algo que você deve fazer, algo que você deve executar e não tem conseguido. Talvez você já tenha planejado isso, até com algum grau de minúcia. E agora é a hora de arregaçar as mangas e fazer. Mais uma vez, eu insisto em dizer que um bom planejamento nos motiva a executar. Então, se você não planejou, planeje. Agora, se você já planejou, respire fundo e meta a mão na massa. Então, minha sugestão é: planeje aquilo que você deve fazer e execute conforme as normas estipuladas agora. Como fazer, em que tempo fazer, etc, 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 de maneira que você alcance o melhor resultado. Tá bom? Nos vemos na semana que vem. Um grande abraço.